Bom dia a todos, né? Mais uma vez, né? A gente entramos na semana, né, que finaliza essa etapa essa segunda etapa do COFO, né, desse ano, né? E lembrando, né, que essa contribuição do Centro Cultural, ela representa a luta conjunta, né, da Sub-Nordeste 1, que abrange os 4 estados, né, que é Paraíba, Sergipe, Alagoas e nosso estado, né, Pernambuco, né? Aí, para ler a mensagem de agradecimentos, né, da BSGI, eu vou chamar o André aqui para ler, né, para gente. Bom dia a todos novamente. Aí, agradecimentos. Estimados membros do Departamento de Contribuintes, COFO da BSGI, chegamos à metade do ano e estamos na segunda das 4 etapas da Contribuição Financeira Voluntária, COFO. Manifestamos nosso agradecimento por sua sincera contribuição que sustenta financeiramente as atividades pelo Conserufo. Muitíssimo obrigado. O presidente Queda narra na Revolução Humana um grande movimento de doação promovido em um dos distritos no Japão, em 1965. Ele descreve a alegria dos membros em fazer parte daquela contribuição e conta histórias comoventes de pessoas que economizaram ao máximo, inclusive mudando seus hábitos para essa participação especial. Um membro da divisão feminina acordou cedo todas as manhãs e trabalhou campinando o mato para juntar a quantia que doará. Um rapaz da divisão masculina de jovem andou 3 horas para ir e voltar do trabalho todos os dias para poupar o dinheiro da condição e fazer sua doação. Uma integrante da divisão feminina de jovem que relatou com orgulho que ficou um ano inteiro sem comprar uma única roupa ou sapato para realizar sua contribuição. Um estudante do ensino médio trabalhou durante as férias de verão numa fábrica de bumbos de lâmpadas para ganhar dinheiro para contribuir. E um integrante da divisão sênior que parou de beber e fumar e usou aquilo que ele normalmente gastaria com esses prazeres para sua doação. Crasejou. Doações são um atalho para a saúde. Está na nova Revolução Humana. Da mesma forma, ficamos emocionados ao imaginar seu esforço para prestar a contribuição financeira em prol deste sagrado empreendimento chamado Conserufo. Assim como os nobres companheiros oferecem a residência para a realização das atividades da organização, enquanto outros se empenham na propagação do budismo para a felicidade das pessoas. Estejam certos de que essa virtude invisível, indescritivelmente grandiosa, está produzindo enormes recompensas visíveis na vida de cada um. Por isso, sua sincera dedicação ao Conserufo é digna do nosso mais alto louvor, respeito e admiração. Muito obrigado. Envolto por imensa alegria, nos últimos dias podemos receber a comitiva da SGI enviada especialmente pelo presidente Queda para participar das atividades comemorativas dos 30 anos da quarta visita dele ao Brasil, que foram realizadas com total êxito a partir dessa histórica partida rumo a 2030, centenário de fundação da Soka Gakkai e dos 70 anos de fundação da BSGI, vamos avançar com ainda mais união, alegria e disposição nesta jornada da vitória da luta conjunta de mestre e discípulo Soka do Brasil. Externamos nosso mais profundo agradecimento e continuamos a orar, Daimoku, pela saúde e boa sorte dos senhores e de seus familiares. Em junho de 2023, Miguel Shiratori, presidente, Departamento de Contribuição do COFO da BSGI. Obrigada.
Bem, agora para dar prosseguimento, né? O nosso companheiro João Lee, ele vai apresentar para a gente uma matéria, né? Que vai ilustrar o espírito, né, de doação. Deixa eu compartilhar aqui na tela os slides. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. O presente do manto. Pronto. Dá para todo mundo ver? Tá todo mundo vendo? Eu tô vendo aqui, tá tranquilo. E tá todo Tranquilo. mundo vendo. Tudo certo. Certo. Quiser começar, João? Pra começar, né? Bom dia a todos mais uma vez aí. Eu acho que entrou gente depois aí, Rayana entrou depois, né? Então, estamos dando início, né, na verdade, de uma atividade, né, que é muito importante, né, principalmente em prol, né, da paz, né, em prol do Conselhufo, né? Então, eu vou tentar falar um pouco, né? Tem um escrito aqui de Nichiren. Aí eu vou focar mais, eu resumi um pouco, né? Eu vou focar mais na parte do espírito de doação, né? E, e depois, aí a gente finaliza aí, né? Se alguém quiser depois comentar, né? Fazer um breve relato aí de comprovação, aí a gente vê depois. Então, para a gente poder dar início aqui, né? A gente está, que nem foi dito, né? A gente está na segunda etapa, né? Do COFO. Eles são 4 etapas, né, durante o ano. A gente está na segunda, chegamos na metade, né? E, e no próximo slide, né, vou iniciar com o presente do manto sem forro, né? Que foi um escrito de Nichiren Daishonin, em agradecimento, né, a um casal de seus seguidores, e doou um manto para ele. Então a gente vai entender um pouquinho do porquê desse escrito, né? Então ele começa assim. Isso aqui foi a carta que Nichiren Daishonin escreveu, né? Quando visto este manto e recito o Sutra de Lótus do Buda, embora o manto seja apenas um, ele veste 69.384 Budas. E isso se deve ao fato de haver 69.384 caracteres no Sutra de Lótus, e cada caractere ser um Buda dourado. Por essa razão, esses Budas com certeza visitarão os dois, o marido e a mulher, que me presentearam com este manto, e os protegerá com seus seguidores. Nessa existência, né, aí dando continuidade, né, aí nessa existência, seu sincero oferecimento transformasse-a em um tesouro, em uma oração pela concretização de todos os seus desejos. E na ocasião de seu falecimento, esse sincero oferecimento se transformará em uma lua, um sol, um caminho, uma ponte, um pai, uma mãe, um boi, um cavalo, uma liteira, uma carroça, uma flor de lótus em uma montanha, e os acompanharão até a terra pura do pico da águia. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nichiren, no 8º mês do primeiro ano do Kenji, em 1275, né? Só para a gente entender, né, rapidamente, o porquê, né, que Nichiren Daishonin ele escreveu, né, essa carta. Na história diz, né, que Nichiren Daishonin tinha um seguidor chamado Nanjo Tokimitsu, né? Então, Nanjo Tokimitsu, na época, ele tinha alguns seguidores, né, que acompanhavam o budismo Nichiren Daishonin. Então, Nanjo Tokimitsu era o líder ali, né, era ele que pegava, recebia o escrito, né, do mensageiro, e fazia a reunião de palestra para poder estar passando
os incentivos, né, de Nichiren Daishonin. Então, nesse período, né, ele estava exilado no Monte Minobu, e esse casal, ele nunca tinha visto Nichiren Daishonin, não sabia nem quem era. Eles seguiam, né, as orientações de Nanjo Tokimitsu, né, que também era um discípulo de Nichiren Daishonin, um discípulo fervoroso, e como ele sabia que o Monte Minobu, né, era um local, né, que realmente a pessoa quando ia para lá passava por condições realmente bem ruins, né, bem precária mesmo. Aí esse casal teve o sentimento, né, de doar esse manto. Era um manto fino, né, e bem leve, né. Era um manto que na verdade era para ser usado no verão, né, mas mesmo assim eles tiveram um sentimento, né, e fizeram essa doação. Aí, quando essa doação chegou lá, para Nichiren Daishonin, antes que o mensageiro voltasse, Nichiren Daishonin, né, em agradecimento, escreveu essa carta e mandou para que chegasse a Nanjo Tokimitsu para que ele pudessem ler, né, para os seus seguidores. Então, foi mais ou menos dessa forma, né, que surgiu, né, essa carta, né, o porquê que Nichiren Daishonin escreveu essa carta. Aí, dando continuidade aqui, aí diz assim, né? O coração é o que realmente importa, né? Foi o que Nichiren falou. Um Buda é aquele que compreende o nível mais profundo, as funções insondáveis do coração e seu poder. Conforme consta nessa passagem do Sutra de Lótus, eles desfrutarão a paz e a segurança nesta vida e boas circunstâncias na próxima. Daishonin assegura ao casal que eles não têm a temer na existência presente nem nas futuras. Então, assim, Nichiren Daishonin, ele teve um sentimento de gratidão enorme, né, que ele desejou, né, e prometeu muita coisa boa a esse casal, né, só pelo simples fato desse sentimento, né, de fazer essa doação. Então, ele até diz, né, que o casal ele terá a proteção de 69.384 Buda, né? Então, assim, desafia, né? Realmente se desafia até a imaginação da gente de tão grandioso, né? Que Nichiren Daishonin foi, né? De poder estar escrevendo essa carta, né? Para esse casal. E ainda diz mais, né, que ele vai ser protegido ainda pelas existências do presente, passado e futuro, né? Então, o que leva em consideração, né, é o sentimento, né, de gratidão, né, que Nichiren Daishonin tem, e principalmente o sentimento de doação, né, e a preocupação que esse casal teve perante a ele. Aí, continuando aqui, aí diz assim, em primeiro lugar, ele diz que em sua existência presente, seu oferecimento tornar-se a um tesouro e uma oração. E então indica que, por meio da função protetora de todos os Budas, a sincera fé deles em oferecer um manto tornar-se a causa para a concretização de todos os seus desejos e o acúmulo de imensos benefícios, né? Então, isso aí é o que Nichiren Daishonin assegura, né, do fundo do coração, né, que com certeza esse sentimento que esse casal teve, né, com certeza ele vai ser retribuído com boa sorte, né, com muita boa sorte. E em seguida, considerando a jornada após a morte, ele assegura de que serão protegidos por todos os Budas e que não há nada a temer. A fé do casal ao fazer esse oferecimento tornar-se a um sol e uma lua que iluminarão fortemente a sua jornada e também um grande caminho e uma ponte por onde poderão prosseguir, né? Aí, continuando aqui, aí ele diz, eles serão eternamente conduzidos pela mão por uma mãe e um pai carinhosos. Poderão montar tranquilamente um boi, um cavalo,
andar em uma liteira ou em uma carroça, e por fim embarcarão em uma flor de lótus utilizada pelos Budas e Bodhisattvas e chegarão à montanha preciosa, a terra pura do pico da águia, aonde o Buda vive. Pelo oferecimento de apenas um único manto sem forro, Daishonin lhes garante boa sorte e benefícios eternos. A razão disso é que ele compreende a sinceridade com que o manto está imbuído. Então, explanando essa outra parte, né, dessa carta, Nichiren Daishonin, a Daishonin ainda continua, né, a fazer elogios, né, e garante, né, e promete que realmente, né, eles vão ser recompensados por isso, né, por esse sentimento. A questão aqui, em consideração, não é o fato do manto, né, que Nichiren Daishonin ele recebeu, né, você pode ver aí que alguns slides aí eu coloquei alguns corações aí, isso vai mais além, né, vai aquele sentimento desse casal ter doado realmente de coração, né, não é o fato do manto em si, porque Nichiren Daishonin ficou assim tão lisonjeado, né, com essa atitude, porque o casal nem conhecia Nichiren Daishonin, né, só ouvia o seu discípulo, né, na época, Nanji Tokimitsu, que era o discípulo direto lá, ouvia, né, ouvia as orientações dele, mas não sabia quem era, né? Então, com esse sentimento, eles doaram um forro, né? E Nichiren Daishonin, ele quis, né, passar, né, para os seus discípulos, seus seguidores na época, que a questão, né, não é o manto, não é o valor, né, mas essa relação, né, esse sentimento dessa doação que realmente foi feita com sinceridade, né, do fundo do coração. Então, ele fala aqui, né, fala sobre a proteção do pai, da mãe, né, que poderia até andar numa liteira, numa carroça, né, ele faz ainda diz assim que ele pode até viver, né, junto com esse Buda, né, nessa montanha preciosa aí no pico da águia, né. Segundo o pico da águia, conforme diz, né, a gente imagina, né, aquela montanha alta, né, ou que possa ter alguma águia lá, alguma coisa desse tipo, mas não. Essa aí era uma montanha que tinha, mas era uma montanha baixa e ela tinha um formato de um bico, né? Aí era onde Nichiren Daishonin ele ele se reunia ali, né, com seus discípulos, né, para poder estar explanando o Sutra de Lótus. Aí ali, como os Budas ali, né, na época, toda vez quando queriam, né, explanar, né, falar sobre o Sutra de Lótus e subia nesse pico para poder ficar, né, olhando todos ali, a mesma coisa da gente subir num palco, né, ficar mais alto para poder estar falando em público. Era mais ou menos isso. Então ali acabou se tornando um local bem sagrado, porque era ali que se ouvia, né, as palavras do Sutra de Lótus. Aí, dando continuidade, aí ele diz assim, né? O manto sem forro que eles enviaram foi totalmente tecido com a sinceridade. Sem dúvida, Daishonin podia sentir isso no calor do manto e no sentimento que essa roupa manifestava. Como era verdadeiramente nobre e puro o coração desse casal que acreditou em Daishonin e devotou-se a ele em uma única época em que a nação inteira o perseguia ferozmente. Aí ele continua, né? Uma pessoa que transpõe muitas vezes o precipício da vida e da morte, compreende o verdadeiro valor humano, nem fama, nem o poder torna uma pessoa grandiosa. A luz da verdadeira grandiosidade humana resplandece brilhantemente nas pessoas comuns, quem vive de forma correta e autêntica, que não vive pela fama e nem anseio pela riqueza. Podemos imaginar a alegria do casal ao receber essa carta, né? Então, para vocês verem, né, que nem foi dito que o importante, né,
Nichiren Daishonin, além dele vestir o forro, né? Mas o mais importante para ele, né, foi o sentimento do casal, né? Foi esse sentimento que o casal teve, né, de poder doar, mesmo sem conhecer ele. Então, é que nem diz aqui, né? Trazendo um pouco para nossa época, né? O mais importante, né, dessa doação não é o valor financeiro, né? Não é a pessoa ser rico, né? Não é uma pessoa ser, né, ter status, né? O que importa realmente com que sentimento essa doação ela tá sendo feita, né? Qual é o propósito, né? Qual é o objetivo final dessa doação, né? Então, e essa pessoa, né, que foi grato, né, esse casal, ele foi grato. Imagina o sentimento, né, dessa pessoa quando ouviu essa carta de Nichiren Daishonin, né? Esse casal, assim, realmente ficou, assim, sabe, sem os pés no chão, né? Falou, eles nem entenderam direito, falou, poxa, a gente nem conhecia a pessoa, mandou, e essa pessoa retribui, né, com essas palavras, né, desejando coisa boa, dizendo que eu vou ter boa sorte, né? Então, esse casal realmente ficou, assim, sabe, deslumbrado, né, com essa atitude, né, de Nichiren Daishonin. Então, esse casal, a partir desse momento, eles continuaram realmente a seguir o budismo dele, né, realmente com muita fé, né, depois desse sentimento, né, dessa retribuição. E esse sentimento, né, para finalizar, esse sentimento de Nichiren Daishonin é o sentimento que ele conseguiu expor na sua época e que até hoje, né, a gente vê esse sentimento dentro da SGI, né? Então, você vê que essa preocupação que ele tinha, né, de sempre ter esse sentimento de gratidão, né, ele nunca deixou de ter com nenhum discípulo essa relação de coração a coração. Nunca deixou de ter. Então, atravessou gerações, você vê que o nosso mestre tinha uma relação, né, muito grande com o seu mestre, Josei Toda. Josei Toda, ele era muito rigoroso, né, nesse sentido. Ele queria que todas as suas orientações, né, tudo aquilo que fosse fazer, né, pelos praticantes na época no Japão, que fossem feitos de coração, né? Ele fazia, ele tinha o prazer de ter esse sentimento de coração a coração, e ele passou isso, né, para Daisaku Ikeda, o nosso mestre. O nosso mestre sempre vem expondo isso em qualquer orientação. Não precisa nem ser esse fato de hoje, da gente estar realizando essa atividade do corpo, né, desse espírito de doação. Mas esse é um sentimento que vem tornando, né, a Soka Gakkai Internacional uma organização muito forte até hoje, porque a gente nunca deixou, né, de ter esse sentimento. Por isso que o budismo, as pessoas questionam comigo, né, então eu vou até passar isso, questionaram comigo a semana passada, pô, mas se eu vejo, né, que o budismo, ele tem, né, um sentimento muito bom, né, passa muita coisa boa, por que a gente não pode colocar na rádio, né, colocar numa televisão, a gente tirar a foto aí né, do Gonronzo de vocês e divulgar para que a gente possa ter mais adeptos, né, a esse budismo tão maravilhoso. Aí eu tive que explicar, né, para que a pessoa pudesse entender isso aí, né, que o budismo, a gente transfere o budismo com esse sentimento de coração a coração, vida a vida, né? A gente, Nichiren Daishonin quer que as pessoas sintam, né, essa revolução humana, essa mudança que a pessoa tem e vá tocando de coração a coração. A gente não quer divulgação por marketing nem mídia, né? A gente quer esse sentimento. Então, como esse sentimento ele nunca morreu até hoje, né? Então, por isso que a nossa SGI ela está firme e forte, né?
Então, finalizo aqui. Espero que todos, né, possam ter entendido um pouco, né, do... Só um minutinho, pode tomar, filho, tá gelado não. Papai tá terminando aqui. Aí, esse sentimento, né, que a gente nunca deixou morrer até hoje, é o que a gente vem, né, propagando, né, esse sentimento que a gente possa fazer aquela prática, né, de revolução humana, e para tudo aquilo que a gente for fazer, a gente faça com sinceridade, né, e faça realmente de coração. Então, não importa, não é o valor, né, que nem foi dito aí até na mensagem, né, que a senhora Andréa leu, né, você vê, né, às vezes, quando a gente fazia as atividades, antes da pandemia, né, a gente fazia presencial, né, e eu me lembro muito bem que em São Paulo, quando eu morava lá, né, as mensagens que eram lidas, né, pelos dirigentes, eles falavam muito, né, que aquelas pessoas que estão lá fora, que estão recebendo vocês aqui na atividade, elas vão receber imensuráveis boa sorte, né, do que aquela pessoa que fez a doação do dinheiro. Não é pela questão da comparação, é pelo sentimento, né? Que o fato da pessoa estar lá fora, ela está doando o quê? Ela está doando, né, o olhar, né? Ela está doando, ela tá ouvindo, né? Ela está recepcionando. Então, isso também é uma doação. Às vezes a pessoa ela não contribui financeiramente, mas o fato, né, de ela ter esse sentimento de coração com outra pessoa, de estar recebendo ali, que ela recebia para essa atividade, não deixava de ser uma doação, né? Então, tudo isso, né, a gente vai receber imensuráveis boa sorte, conforme foi dito, né? Então, tudo que importa é o coração. Então, eu deixo aberto aí para que vocês possam dialogar um pouco sobre isso. Obrigado. Parabéns, João. Realmente, né, essa matéria explica assim, né, justamente a nossa visão, né, como budista, praticante do budismo Nichiren, esse espírito, né, de doação. Como o João falou, né, doação apenas em termos de valor, né, monetário, mas também qualquer tipo de doação, né? Ontem mesmo aconteceu o Gongyokai da ADF, né? Aí eu, como faço parte do grupo Ojokai, né? Que Ojokai seria o grupo Gajokai da divisão sênior, né? Aí a gente tava dando apoio lá, né? E qualquer tipo isso também é uma forma de doação, né? De você estar dando apoio lá nos bastidores, né? De fazer com que a atividade seja um sucesso, também é um tipo de doação. E todo esse tipo de doação feito com sinceridade, né? De você ter esse espírito de entrega, se reverte em boa sorte, né? Nas nossas vidas. Aí por isso que é importante essas atividades, né, que a gente faz assim, intitula como incentivo ao COFO, mas mais para explicar a todos, né, como assim, como é feito esse tipo de, para todo mundo aprender, né, esse espírito de doação que acontece dentro da HKI, tá bom? Deixa eu parar aqui a partilha rapidinho. A gente voltar para a sala aqui. A minha sogra ontem, ela na atividade do Gongyokai da DF, né? Ela fez um excelente relato, né? Eu tive a grande oportunidade de poder digitar, né, para ela, para que ela possa ler, né? E eu sei que vai contribuir bastante, né, para essa atividade de hoje, né, em relação ao nosso espírito de doação, de contribuição. E ela vou chamar ela para compartilhar conosco esse relato. Minha sogra. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu me chamo Ariete, né? Mas conhecida por todo como Mocinha. Conheci o budismo em Jaboatão,
há 45 anos atrás, através da Beatriz, que faz parte da família Mineiro. Nessa época, eu estava passando por muitas dificuldades, pois estava separada do marido, tendo 3 filhos para criar sozinha, além de cuidar de minha irmã, que é especial. Eu já tinha conhecido todas as religiões e não entendia a causa de tanto sofrimento. A Beatriz me ensinou a recitar o Nam-myoho Renge Kyo e comecei a praticar mesmo sem entender nada. Havia dias que não tinha o que comer dentro de casa e nem beber, pois não tinha água encanada e nem energia, a casa era de bairro. Recitava o Daimoku sob a luz de um candeeiro. Enquanto meus filhos dormiam, eu fazia Daimoku à noite. E o dia seguinte eu ia trabalhar, lavando roupas para fora, vendendo flores na rua e trabalhando também com a Beatriz. Pouco foi mudando, né, a nossa vida para melhor. Passei a entender a causa de meu sofrimento, né, lendo os impressos, né, participando das reuniões da Gakkai, né, fazendo meu corpo, nunca deixei de fazer, mesmo pouquinho, mas fazia com gratidão, com sentimento, né, intensificando no Daimoku, fazendo Shakubuku, fazendo parte do grupo Momoro Kai e do coral. Fui a São Paulo 2 vezes, e a primeira vez conheci o auditório, né? Conheci o auditório da Issaco Ikeda e o Centro Cultural Campestre. E na segunda vez participei de concurso nacional de coral. Nesta época, a minha situação financeira já estava estabelecida. E tenho a certeza que foi fruto da luta de muitos anos de prática da fé. Nesse meio tempo, senti o desejo de me mudar de onde eu morava, pois estava se tornando muito perigoso. E em 2014 aconteceu a pior tragédia da minha vida, que foi a perda de meu filho Beto. Devido a esse ocorrido que aconteceu perto de minha casa, a minha vontade de mudar de lá aumentou ainda mais na época. Ainda mais. Na época não tinha alguém que tomasse a frente das decisões da família, pois o único homem da família era o Beto. E em 2019, a minha filha Andréa se mudou para Recife. Senti muita falta dela, pois conversamos muito e entrei em período de depressão, pois me sentia sozinha em Jabotão, mesmo ela vindo me visitar de vez em quando. Foi quando, em maio de 2021, né, tomei a decisão de mudar para Recife, para perto da minha filha Andréa. Fiquei receosa em não poder me manter em Recife. Mas como já morava aqui em Recife, Andréa, meus netos, Dielso, Jonathan, justamente com a sua família, criei a coragem e fui, né? Vim hoje. Já faz 2 anos que moro em Recife, que é minha terra natal, perto da minha família. E saí de minha depressão. E consigo me manter com meus próprios recursos. Hoje me sinto realizada, vitoriosa, por todo o sofrimento que passei em minha vida. E tenho a gratidão de contar esta vitória para todos vocês. Tem uma frase do Osho que eu baseio a minha vida. Sofra o que tiver de sofrer, desfrute o que tiver de ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento com a alegria como parte da vida. Mas nunca deixe de recitar o Nam-myoho Renge Kyo
que experimentará a alegria da lei. Né? Gratidão, tenho muita gratidão a Beatriz por ter me ensinado esta maravilhosa lei e a toda a minha família, a todos os meus companheiros de luta que me incentivaram nesses anos de todos da prática, e ao nosso mestre Ikeda Sensei, que serviu e servirá sempre de guia em nossa jornada da vida. Muito obrigada. Ah, bem, a minha sogra é um grande exemplo, A né? pessoa chorar logo cedo. É porque Rayana é filha de Beto, né? É neta de Dona Mocinha, né? Assim, Dona Ariete, né? Dona Mocinha é um exemplo, assim, porque ela fala que, né? Se converteu há 45 anos atrás, foi a época que eu era criança também, eu me converti, né? Foi em 77, um ano antes, né? E é um exemplo assim, né, de como a gente deve conduzir a vida, né, como praticantes, né? Sempre procurar, né, fazer com que o hoje seja, é uma frase de José toda, né? Sempre fazer com que o hoje seja melhor do que ontem, né? E que amanhã seja melhor do que hoje. Quer dizer, um passo após o outro, né? Eu sei que no decorrer da vida a gente passa por muitos altos e baixos, né? Mas, exemplo, que a gente caia 3 degraus, mas suba 4 depois, mas que esteja sempre evoluindo, né? Hoje, ela olha para trás e vê o quanto, né, passou, o quanto de sofrimento passou e o quanto ela evoluiu, né? E ela sente na pele, né, toda essa comprovação de uma vida, né, dedicada à lei mística, né? Ela fez muita propagação de Chacubuco lá em Jaubatão. Ela me contou que fez 5, né? Chacubuco, né, dona? Concretizado. Fora os que ela vem fazendo, né? E convidando as pessoas. Mas ela Foi tá. cinco Então, chacubu concretizados, fora a os, família, né? Que isso. está tudo. E fora o que a senhora vem sempre, né, plantando a semente das pessoas, né? A senhora tem uma facilidade imensa de fazer amizade com qualquer pessoa, né? E sempre na qualquer oportunidade é oportunidade para a senhora plantar uma semente no coração das pessoas. Aí Isso. isso, tudo, esses benefícios todos, né, que a senhora está tendo hoje em dia, né? Justamente graças a esse espírito que a senhora tem de doação, de doar, né, de ensinar o nome Horinga aqui às pessoas, né? Aí, realmente, a senhora é um exemplo, eu admiro muito a senhora, né? Por, por essa luta, essa vida, né? Que a André, assim, eu não acompanhei esses anos todos, né, junto com a senhora, mas pelo que a André me conta, né? O que passou, né? Tudo que vocês passaram, né? Desde antigamente para cá, é, realmente é tudo uma vitória, realmente a senhora é uma vitoriosa. Tá bom, Ariete? Parabéns. A sua mãe me acompanhou. É, Realmente, né? É um exemplo, né? Os veteranos e veteranas são realmente um exemplo para todos nós. Bem, para finalizar, né, essa atividade, né, eu gostaria de avisar, né, que essa etapa do Corfo, né, de junho vai até o próximo domingo, dia 18, né? Aí a gente tem mais uma semana, né, para a gente incentivar os companheiros que ainda não fizeram a sua contribuição, né? E para a gente fechar com chave de ouro essa etapa, tá bom? Vamos abrir as nossas câmeras para finalizar essa atividade. Léo, minha sogra, Rayana e Léo. Rayana, agora.